ativista iraniana Narges Mohammadi recebeu na semana passada o Nobel da Paz pelo trabalho na defesa dos direitos humanos e pela luta contra a opressão das mulheres no Irã. Mas Narges não deve receber o prêmio em pessoa. Hoje ela cumpre uma pena de 10 anos de prisão, acusada de atentar contra a segurança nacional. A honraria é vista como uma forma de apoio às mulheres do Irã, que protagonizaram atos de rebeldia contra as normas do regime. Um dos símbolos dessa luta é o véu, obrigatório desde os anos 1980. Muitas já foram presas, agredidas e até mortas por causa da peça, como aconteceu com Mahsa Amini no ano passado. Ela tinha 22 anos e foi detida por supostamente usar o hijab, o véu islâmico que cobre os cabelos das mulheres, incorretamente. Amini entrou em coma depois de desmaiar em um centro de detenção e morreu 3 dias depois. O anúncio do Nobel também joga luz sobre o estado atual dos direitos humanos pelo mundo. Países que cometem violações raramente sofrem punições mais duras e alguns têm usado o capital político, econômico e até esportivo para limpar suas imagens. O Ao Ponto começa a semana falando do Prêmio Nobel da Paz, concedido à ativista Narges Mohammadi, e discute os muitos obstáculos para garantir o cumprimento de direitos básicos, como a livre expressão e uma vida segura. Quem conversa com a gente é Flávia Loss, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela ainda faz uma análise do papel das instituições multilaterais na defesa dos direitos humanos. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 9 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Professora Flávia Loss, a gente está gravando o episódio na sexta-feira à tarde, poucas horas depois do anúncio do Nobel da Paz 2023, que foi para a ativista Narges Mohammadi, do Irã, pelos seus esforços na luta contra a opressão das mulheres no país. E ela está entrando e saindo da prisão desde 2016. Hoje ela cumpre uma pena de 10 anos de prisão, pronunciada em 2021, por atentar contra a segurança nacional do país. Mesmo assim, ela continua sendo uma voz muito importante na defesa dos direitos humanos. Bem-vinda ao Ponto, professora. Olá, Felipe. Olá, Carol. Muito obrigada pelo convite novamente. E com certeza esse prêmio tem um simbolismo enorme, né? Carrega um fator simbólico muito grande também para as mulheres que ainda estão protestando, agora em menor quantidade, de uma maneira um pouco mais comedida, nas ruas do Irã, fazendo aí uma resistência frente a esse regime que, de fato, destrói os direitos humanos dessas mulheres, né? A própria Mohammadi passou por essa situação. Inclusive eu estava vendo que uma das suas penas, ela não está apenas presa, né? Ela também foi condenada a chicotadas, mais de 100 chicotadas. Então ela se tornou um símbolo da voz das mulheres. E aí não tem a ver só apenas, né, com a questão do véu, mas o véu também se tornou um símbolo para todas as opressões que essas mulheres passam. Claro que toda a sociedade iraniana, desde a Revolução Islâmica de 1979, passa por diversas restrições de liberdade, mas as mulheres são especialmente afetadas no caso dessa sociedade. Pois é, professora, essa concessão do Nobel acontece pouco mais de um ano depois daquela morte emblemática da Mahsa Amini, uma jovem que foi detida pela polícia da moralidade em Teherã e depois não foi vista com vida novamente. É também um prêmio simbólico nesse sentido para todas as mulheres iranianas que têm desafiado a regra do véu nas ruas? Muito, muito mesmo, porque, como eu disse, vários dos direitos dessas mulheres foram afetados de maneira enorme, né? Há mais de 40 anos, quando teve a Revolução Islâmica. Então, não é só a questão do véu, né? O véu é um dos elementos. E essas mulheres são muçulmanas, não é uma crítica à religião, e sim a maneira como o Estado iraniano, que é um Estado teocrático, ou seja, não tem uma separação entre política, justiça, leis e a religião muçulmana, como ela é aplicada, o entendimento do Estado iraniano sobre o uso do véu, porque não é só o véu, né? Tem todo um código de vestimenta para as mulheres. E as que não cumprem esse código são severamente punidas, como eu falei para vocês, com chicotadas, com chibatadas, são presas
muitas vezes, né? Como tem acontecido aí com várias dessas ativistas. Então, não é só a questão do véu, porque elas continuam enquanto religiosas, não é uma crítica à religião, mas a interpretação de que então as mulheres têm que seguir um determinado código de vestimenta, e se elas saem da linha dentro desse entendimento, elas são severamente punidas. Lembrando que antes de 79, antes da Revolução Islâmica, o Irã também era um país muçulmano, isso não mudou, mas que tinha muita liberdade. As mulheres se vestiam como queriam, usavam ou não o véu de acordo com as tradições das suas famílias e não algo imposto pelo Estado, né? E tem outras restrições também. As mulheres iranianas muitas vezes precisam da permissão de um homem da família para frequentar a faculdade, para conseguir um trabalho. Então, vai muito além do véu, mas com certeza o hijab, que é o véu islâmico, se tornou um símbolo para elas, né? De uma sociedade que era mais aberta, de repente se torna extremamente repressora e principalmente contra as mulheres. Antes de ir para a próxima pergunta, até fazer uma dica para o ouvinte que não conhece ainda, chama-se Persepolis, é um comic book que também virou filme. Você, mas que roupa é essa? O que são esses sapatos punk? Que sapatos de punk? Isso aqui. Mas são tênis. Você é um dos punks. É porque eu jogo basquete no clube da minha escola, é só isso. E esse casaquinho é pra jogar basquete também? Isso, o que é? Michael Jackson. Este é o símbolo da decadência ocidental. De jeito nenhum, senhora. É Malcolm X. Tá zombando de mim, é Michael Jackson? Abaixa o véu, sua descarada. Já chega, você vem com a gente pro comitê. Desculpe, senhora, eu não vou fazer de novo. Senhora, a minha mãe morreu. E a minha malvada madrasta cuida de mim. E se eu não voltar pra casa antes, ela vai acabar comigo. Ela vai me matar, vai me queimar com o ferro de passar a roupa. Obrigará meu pai a me colocar no orfanato. Piedade, senhora, piedade. Tenha piedade, senhora, piedade. Ele conta muito a história dessa mudança de hábitos sociais, até de vestimentas, ali quando aconteceu a Revolução Islâmica em 1979 e nos anos que se seguiram. Mas eu queria voltar aqui pro nosso tema do dia, e eu queria falar dos protestos do ano passado. Mesmo antes desses protestos, a população já vinha se manifestando não só contra a repressão das mulheres, mas também contra causas sociais. A economia do Irã não vive seus melhores dias, especialmente por causa das sanções, mas também por questões administrativas. Nesse momento, a gente vê algum tipo de fissura visível na sociedade, no Estado iraniano, ou ele foi bem sucedido em manter os protestos nas ruas, pelo menos por enquanto? Olha, existe sim uma fissura nessa sociedade, não só, como você disse, em relação às mulheres, mas em geral, né? Porque todos sofrem com essa repressão. A gente está falando das mulheres porque elas são mais punidas nesse sentido, mas tem essas insatisfações econômicas também, porque, como você disse, a gente pode até abordar mais para frente, o Irã está sofrendo com as sanções, com uma queda na sua atividade econômica, mas assim, a resposta do governo iraniano contra esses protestos, que aí tinham várias agendas também, foi avassaladora, assim, eles foram severamente punidos. A gente teve mais de 530 protestantes mortos, mais de 20 mil pessoas presas, né, incluindo jornalistas. Então foi assim um massacre. O governo conseguiu recuperar as rédeas, vamos dizer, da repressão. Só que essa insatisfação popular continua. É um governo que não permite crítica, que não permite oposição, extremamente rígido. Aí soma-se a isso as questões econômicas, você tem um caldeirão ali, né, de insatisfação. Mas a gente está longe ainda de ver uma possível revolução, uma possível mudança nesse regime. Isso porque a autoridade máxima, né, do Irã ainda possui muito apoio das elites econômicas, principalmente das elites religiosas e dos militares. Então o que a gente está vendo é uma insatisfação nas camadas populares, mas isso ainda não atingiu as camadas que poderiam promover alguma mudança. Tanto é que a gente viu que o regime continua intacto mesmo com todos esses protestos. O Irã executou 3 homens envolvidos nos protestos contra o governo que se espalham pelo país no ano passado. E os 3 foram executados hoje de manhã, de acordo com a televisão estatal iraniana. A Anistia Internacional diz que os homens foram submetidos a julgamentos injustos e que provavelmente sofreram tortura. Eles foram condenados à morte por participação em um ataque a tiros
que resultou na morte também de 3 agentes das forças de segurança do governo em novembro. O governo iraniano ele se pronunciou depois do anúncio do prêmio Nobel. O porta-voz da chancelaria ele disse que nós notamos que o comitê do prêmio Nobel deu o prêmio da paz para uma pessoa que foi condenada por repetidas violações das leis e por atos criminosos, e também disse que eles condenam esse movimento enviesado e político. A imprensa estatal também atacou. A IRNA, que é a agência oficial, disse que Narges Mohammadi é uma mulher que colaborou com grupos terroristas e que é desconhecida em seu próprio país, o que é altamente questionável, especialmente entre as mulheres iranianas. A agência também disse que o prêmio para Mohammadi foi um ato intervencionista feito para politizar o conceito dos direitos humanos. Uma outra agência, Tasnim, disse que ela era uma condenada que participou de atividades subversivas, e algumas colunas nos jornais iranianos na noite dessa sexta-feira também atacaram muito ela, mas além dessas reações também existe o temor de que as autoridades iranianas possam agir tanto quanto contra os ativistas, quanto também a pessoas próximas a Mohammadi. Caso tenha alguma manifestação a favor desse prêmio, vejam como é importante, como é um símbolo político importante. Claramente eles já deixaram assim explícito que vão sim reprimir ainda mais. Então a gente pode aguardar, caso as pessoas tenham a coragem e a possibilidade de se manifestar, como já fizeram, é extremamente perigoso, porque, como eu disse, né, tá muito mais um regime ainda mais repressor do que a gente tem visto. Em relação então à família da Mohammadi, eles estão na França, né? Os 2 filhos dela, ela tem 2 gêmeos, né? Um menino e uma menina de 16 anos, e o marido também estão morando em Paris. Então, digamos assim, eles estão protegidos, mas estão preocupados com ela, com a Mohammadi, porque ela está presa, né? E as prisões no Irã é uma ditadura, né? A gente não sabe exatamente o que se passa, ela não tem nenhuma garantia de que os seus direitos enquanto pessoa que está presa, uma presa política, serão respeitados. Como eu falei para vocês, uma das penas que ela sofreu foram chibatadas, né? Chicotadas. Então, não tem nenhuma garantia de que ela vai continuar viva, inclusive. Eles estão extremamente preocupados, né? A família dela, com relação à segurança dela. E é uma mulher que também se tornou muito simbólica, porque mesmo presa, ela encoraja a desobediência civil, né, dentro da sociedade iraniana. Então carrega uma força enorme e um simbolismo gigantesco o prêmio desse ano do Nobel da Paz. Eu queria entrar num assunto que é um dos temas mais polêmicos da política externa hoje, que são as sanções. O Irã está sob sanções desde os anos 1980 por várias razões, inclusive de violações dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo o país continua, como você mesmo falou, continua relativamente estável e mantendo relações próximas com outros países e blocos econômicos. Recentemente o Irã passou a integrar esse BRICS bombado. A gente pode dizer que essa abordagem internacional para pressionar o Irã no caso dos direitos humanos, ela fracassou? Olha, Felipe, vários analistas, tanto no Brasil quanto fora, vão dizer que sim, que as sanções internacionais, as sanções econômicas, elas fracassam, e não só em relação ao Irã, mas contra qualquer regime. Isso porque elas têm sucesso, do ponto de vista econômico, em penalizar aquela economia. Isso com certeza. A gente está vendo também no caso da Rússia, né, por conta da guerra da Ucrânia. E com o Irã aconteceu a mesma coisa. Mas o que os estudos mostram a respeito das sanções econômicas? Que elas acabam penalizando a população mais pobre daquele país que está sendo sancionado, enquanto as elites políticas, aqueles que estão no poder, conseguem se desvencilhar disso aí. Eles conseguem continuar no regime, conseguem manter a sua posição de poder dentro do país. Então, do que adianta? Porque para que você tenha uma mudança de regime, como no caso do Irã, você precisaria que essas elites políticas, não só econômicas, fossem depostas, que tivesse uma mudança dentro daquele cenário. E não é o que a gente vê, não é através das sanções econômicas que a gente tem visto isso acontecer, né? Os abusos continuam, muitas vezes esses regimes saem fortalecidos das sanções econômicas, porque daí eles vão dizer o seguinte, olha,
os países ocidentais, os nossos inimigos, estão contra a gente, estão tentando, de fato, destruir o Irã, né? É um discurso recorrente lá dentro. Então, são várias as causas dessas sanções, do seu fracasso, né? Uma delas a própria globalização, porque o Estado sancionado pode sempre procurar outros vizinhos, outros acordos comerciais e sair da linha direta das sanções feitas. A própria dificuldade de fazer com que outros países respeitem as sanções. Vocês veem como a Rússia e o próprio Irã têm feito outras alianças e têm conseguido obter as mercadorias, tudo que eles precisam, comercializar com outros países, porque nem todos os países vão seguir as sanções impostas, né? E quanto mais tempo as sanções durarem, mais difícil é garantir esse cumprimento. E as sanções iranianas já fazem muito tempo que ocorrem, então você tem uma diminuição da participação dos países nessas sanções, né? Uma outra coisa, a própria dificuldade de fazer a China participar dessas sanções, muitas vezes. Então, são vários fatores que acabam contribuindo para o fracasso das sanções, ainda que muitos analistas, muitos economistas defendam as sanções como uma ferramenta adequada, né? Mas acho que essas críticas são válidas. Por exemplo, como dado, eu posso contar para vocês que tem um relatório do Instituto para a Ciência e da Segurança Internacional que disse que 56 países já violaram as sanções, várias sanções econômicas, né, feitas pelo Conselho da ONU entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, então aí no período de um ano. Então, a gente se questiona, né, vale a pena e o quanto isso, de fato, colabora para uma mudança de regime, não acaba penalizando, de novo, somente as pessoas mais pobres daquele país que está sendo sancionado. O príncipe herdeiro do trono saudita lançou um plano de desenvolvimento chamado Visão 2030. O objetivo é diversificar a economia saudita, que ainda é dependente da exportação de petróleo, atraindo turismo e investimentos estrangeiros. A sociedade passou a se modernizar um pouco. Algumas das leis de opressão às mulheres, por exemplo, foram abolidas, como a proibição de dirigir e de frequentar estádios. Mas a Arábia Saudita continua sendo uma das mais duras ditaduras do mundo. Mohammed bin Salman é acusado de crimes na guerra civil do Iêmen e de ter ordenado o assassinato do jornalista saudita crítico ao regime Jamal Khashoggi, dentro da embaixada do país na Turquia em 2018. Deixa eu aproveitar esse gancho do que a senhora está falando, professora, para falar justamente dessa questão econômica, né? Alguns países são acusados de usar o capital financeiro para mascarar seus próprios abusos, como é o caso da Arábia Saudita. Essa situação não é isolada, diante das mudanças que a gente está vendo no sistema internacional em nível global. Há o risco dos direitos humanos ficarem de vez em segundo plano? Sim, principalmente por conta dessas questões econômicas, né? Porque os países, eles estão sempre buscando os seus próprios interesses e, obviamente, os interesses econômicos são os principais. Isso já é uma regra, né, do que a gente vê nas relações internacionais. Agora, os direitos humanos são uma agenda importante, mas muitas vezes mais importantes na retórica do que nas ações de fato. Então, a gente vê a questão dos direitos humanos indo para o fim da lista de prioridades, né, e os países mais ricos fazendo negócios, e até os países em desenvolvimento fazendo negócios com todo tipo de regime, sem exceção. Isso acaba, sim, fortalecendo esses regimes opressores, como é o caso do Irã que a gente está comentando, e vira uma espiral, né? Você não consegue enxergar uma saída para essa situação, né? E, bom, no caso da Arábia Saudita, por exemplo, que é um país que é sempre mencionado, né? Porque todos os países do mundo têm interesse em fechar negócios, em promover comércio com esse país, acabam deixando de lado as críticas em relação aos vários atos contra direitos humanos que a Arábia Saudita comete e deixando de lado. Agora, quando são países que não têm tanto interesse econômico, as críticas são muito mais duras, inclusive dentro das organizações internacionais. Então, tem essa história de dois pesos e duas medidas quando se trata de direitos humanos. Queria aproveitar a sua presença aqui para falar do tema do episódio que motivou esse episódio nessa segunda-feira, que é o Nobel da Paz, e a gente tem reparado uma mudança no perfil dos vencedores nos últimos anos. Narges Mohammadi, ativista dos direitos humanos. No ano passado, Ales Bialyatsky, também ativista dos direitos humanos da Bielorrússia.
E no ano anterior, em 2021, Maria Ressa, jornalista, Dmitry Muratov, jornalista da Rússia. A gente pode perceber que há uma certa preferência por nomes que são mais ativistas do fato, ao invés de políticos, como era praxe em décadas anteriores, ainda mais depois de tantas escolhas questionadas, inclusive aquela de Barack Obama em 2009, que provoca queixas até hoje? Com certeza. Acredito que essas críticas pesadas que foram feitas no caso do Obama, e antes dele tem até um caso curioso que foi do Henry Kissinger, em 1973, né? Ele era secretário de Estado e conselheiro de segurança dos Estados Unidos, recebeu o Nobel da Paz por conta de um cessar-fogo na Guerra do Vietnã. E teve uma crítica imensa já nesse episódio, porque era das pessoas apontadas como responsáveis pela guerra. Depois, uma crítica mais recente foi a que você mencionou com o Barack Obama. Poxa, ele tinha acabado de assumir e de repente recebe o Nobel da Paz. Então, esse acúmulo de críticas, né, porque o Prêmio Nobel da Paz existe desde 1901, com certeza foi alterando aí os rumos da academia, e eles perceberam que é uma demanda da comunidade internacional que o prêmio seja concedido para pessoas que estejam, de repente, menos envolvidas com a política em si, e que sejam mais mão na massa, como você disse, que esteja ali na linha de frente, muitas vezes colocando a sua vida em risco em prol de uma causa, em prol da defesa dos direitos humanos. Por isso que o desse ano tem sido aclamado, porque com certeza uma pessoa que, como eu falei, se coloca na frente nessa luta pelos direitos humanos de todos os iranianos e principalmente das mulheres. Professora, queria para a gente encerrar, voltar num ponto que a senhora mencionou anteriormente, que é essa crítica de ter 2 pesos e 2 medidas nas análises e condenações sobre violações dos direitos humanos, né? Os Estados Unidos são sempre acusados de fazer vista grossa quando é um país aliado com a Berlinda. Nações como Rússia e China dizem que os direitos humanos são uma ferramenta do Ocidente contra os seus governos. Tem algum caminho para sair dessa espiral? A solução passa pelo fortalecimento das instituições internacionais? Tem alguma forma de escapar dessa contradição? Olha, com certeza passa pelo fortalecimento das instituições internacionais. Essas críticas, elas têm um fundo de verdade, sim, porque como a gente comentou, né, o peso da crítica é diferente para um país que é aliado dos Estados Unidos, de repente, e que ele tem interesses econômicos. Estou falando especificamente dos Estados Unidos, porque é a maior potência econômica, né? E aí, com outros países, essa crítica é um pouco mais dura. E sempre a economia prevalecendo em cima das preocupações com direitos humanos, né? Então, acho que o fortalecimento das instituições internacionais é importante justamente para equilibrar essa equação, porque os países têm que ser responsabilizados de maneira igualitária dentro dessa questão. E passa também por uma cobrança para os países que montaram esses regimes de direitos humanos que nós temos hoje. E aí a gente tem que falar de novo dos Estados Unidos e dos países da União Europeia, né? Essa cobrança, muitas vezes as críticas são por uma hipocrisia desses países, mas são críticas também que poderia levá-los até acordar de novo para esse assunto, né? Claro que eles se preocupam, mas é o que eu estou falando a respeito dessa hipocrisia, né? O que eles poderiam fazer é fortalecer ainda mais esses regimes internacionais de direitos humanos, colaborar ainda mais para um regime que eles próprios criaram. Só a gente pensar na ONU, na importância da ONU para garantir direitos básicos, como comida, vacina, acesso à água potável, para os lugares mais isolados desse planeta, né? Que a gente nem imagina que exista. Então, eles próprios foram os responsáveis por esses regimes internacionais de direitos humanos e eles que possuem as condições para fortalecê-los. Eu acho que a crítica é válida e que eles poderiam, inclusive, esses países desenvolvidos, os mais ricos, incluindo a Suécia, né, que a gente está falando do Prêmio Nobel, colaborar ainda mais. E isso sim fortaleceria os regimes atuais de direitos humanos, fazendo uma pressão imensa nos países que não os seguem. Agora, a responsabilidade maior vai cair sempre sobre quem os criou, né? E quem tem mais capacidade, inclusive financeira, de fortalecê-los. E aí, por isso que eu estou falando da ONU, que é a nossa principal organização internacional para esse tema, que conta com os principais regimes e que precisa de financiamento, precisa de mais orçamento e não menos, né? Então, acho que esse seria um dos caminhos possíveis.
Professora Flávia Loz, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, professor, e uma ótima semana para você. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.